Olá, eu sou o professor Alan, professor de Língua Portuguesa, Gramática, e a gente vai continuar falando sobre escrita, palavras e formas. Na aula de hoje, nós veremos processo de formação de palavras, tipos de derivação, tipos de composição e processos secundários. Então, na aula anterior, a gente falou lá sobre os morfemas, o estudo da morfologia, as unidades mínimas de significação. Então, agora a gente vai falar aí dos processos de formação de palavras. Então, em português existem dois processos de formação de palavras principais, tá? Que são a derivação e a composição. A derivação, ela vai falar sobre a nova palavra, que é a palavra derivada, que a gente chama. Ela vai surgir a partir de uma palavra primitiva, a partir de um radical somente. Já a palavra composta, que é a nova palavra ali, ela vai surgir a partir de mais de uma palavra primitiva, ou seja, de mais de um radical. Deixa eu apagar aqui no quadro. Mais de um radical. Então, a gente tem lá, infelizmente, eu tenho apenas um radical. A minha palavra derivada aqui, ela vem de apenas um radical, que é o feliz ali no caso. Então, eu tenho o prefixo in, tá? O sufixo mente, que se juntam a um radical para formar a palavra infelizmente. O contrário, por exemplo, da palavra girassol. Então, eu tenho a palavra gira mais a palavra sol. Dois radicais que se juntam, tá? Para formar uma palavra composta, tá? Nesse caso ali, eu não tenho ainda a presença do hífen, por exemplo. Então, a gente vai ter lá nos processos de derivação. O primeiro deles é a derivação prefixal, ou também chamada de derivação de prefixação. Tá? Então, ela vai ocorrer quando eu tenho um prefixo acrescentado ao meu radical. Então, olhem lá, a palavra primitiva é feliz e item. Quando eu acrescento o meu prefixo, tá? Quando eu acrescento o meu prefixo antes da palavra feliz, eu tenho a negação dessa felicidade ali, né? Então, eu tenho a palavra infeliz. E aqui em item, eu tenho o prefixo sub, que eu junto ali e fica subitem, tá? Então, essa é a derivação prefixal ou prefixação, quando eu insiro um prefixo, tá? Ao meu radical, um pedacinho lá que vem antes. Aí eu vou ter a derivação sufixal ou sufixação. Nesse caso, eu vou acrescentar lá o meu afixo, que eu vou chamar de sufixo, ao final do meu radical. Então, o sufixo é acrescentado ao radical de uma palavra primitiva. Então, mais uma vez ali a palavra feliz, só que nesse caso eu tenho a palavra felizmente, tá? Então, eu tenho aqui o meu sufixo mente, ok? Acrescentado ao radical feliz. E mesa, eu tenho ali mesinha, que vai dar a ideia de diminutivo ali. E no caso, o mente, ele vai transformar ali a minha palavra em um advérbio, tá? Então, o sufixo mente, ele geralmente forma advérbios. Aí eu tenho a derivação prefixal e sufixal ou prefixação e sufixação. Então, nesse caso, eu acrescento um prefixo e um sufixo à minha palavra primitiva. Então, mais uma vez a palavra feliz, eu vou ter lá, infelizmente, eu acrescentei dois afixos. O que veio antes é o meu prefixo e o que veio depois é o meu sufixo. Então, acrescentei os dois a um radical, prefixação e sufixação. Leal, eu tenho deslealdade. Então, eu tenho dois afixos também, um prefixo e um sufixo. Essa é a derivação prefixal e sufixal. Ok? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui, essa derivação, que é a derivação parassintética ou parassíntese, ela é muito próxima da que eu expliquei anteriormente, da prefixal e sufixal. Por quê? Porque eu também acrescento um prefixo e um sufixo à minha palavra primitiva, tá? Mas eles são acrescentados de forma simultânea, eles não podem se separar. Então, ali, a palavra pobre, eu formo a palavra empobrecer quando eu acrescento um prefixo e quando eu acrescento um sufixo.
vamos perceber aqui a diferença do que eu expliquei anteriormente. Nesse caso, eu acrescentei os dois ao mesmo tempo e eles não podem ser separados. Então, empobrecer. Eu não tenho a palavra, por exemplo, empobre. Não existe essa palavra na língua portuguesa, muito menos pobrecer. Eu só tenho a palavra pobre ou a palavra empobrecer, ok? Então, a derivação parasintética eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo e eu não posso separá-los. Diferente do que acontece com a palavra feliz. Na palavra feliz, olhem lá, feliz, eu tenho o acréscimo do prefixo, infelizmente, e do sufixo. Mas a palavra funciona sem um ou sem o outro. Se eu retiro a palavra, o prefixo in, eu ainda tenho a palavra felizmente. E se eu retiro a palavra mente, eu tenho a palavra infeliz. E isso não acontece ali. Então, quando eu não consigo separar prefixo e sufixo, eu tenho a derivação parasintética, tá? Ou parassíntese também. Então, aqui, entardecer é a palavra formada a partir do radical tarde, tá? Então, eu tenho o acréscimo do prefixo em e do sufixo ecer aqui. Então, entardecer não funciona, ela só vai funcionar sem os dois. Então, tarde ou entardecer. Entarde não existe e nem tardecer. Então, derivação parasintética ou parassíntese. Tá? Então, eu coloquei aqui para destacar para vocês, se vocês quiserem pausar para dar uma olhadinha. Tá? Então, há palavras que, apesar de apresentarem prefixo e sufixo, não são formadas por parassíntese, no caso da prefixal e sufixal. Se o prefixo ou sufixo forem retirados e a palavra perder o sentido, ela não se formou por parassíntese, tá? Caso continue tendo sentido, ela terá sido formada por derivação prefixal e sufixal. Aí a gente vai ter lá a derivação regressiva ou deverbal, tá? Então, é aquela na qual, a partir de um verbo, por isso deverbal ali, a nova palavra perde sua terminação, que é trocada por uma vogal temática nominal. Tá? Então, ela vai perder a terminação verbal. Lembram lá que a gente viu na aula anterior as desinências de infinitivo? Então, combater, fugir e avançar. Então, eu tenho a perda desse elemento ali, tá? Para outra palavra derivada por regressão. Então, eu tive a perda de um termo. Nesse caso, a perda da desinência de infinitivo, que é o R. Então, combater vira combate, fugir vira fuga e avançar vira avanço. Então, eu tenho a perda ali da minha desinência de infinitivo, que é o R, ok? Só pensar na palavra regressiva, pensa lá em regresso, eu tirei alguma coisa. E aí, eu vou ter lá a palavra, a derivação imprópria. Nesse caso aqui, eu vou ter a alteração da classe gramatical, mas eu não tenho alteração na forma. Então, a palavra permanece do jeito que ela está. Eu só vou mudar o contexto. Então, palavra primitiva. Posso lhe dizer algumas verdades? Eu tenho dizer como verbo. Posso lhe dizer algumas verdades. E, no segundo caso, a Rosa murchou. Eu tenho um substantivo. Rosa, substantivo. Ok? Então, essas são as classes gramaticais da palavra primitiva. Dizer, verbo, Rosa, substantivo. Quando a gente pensa na derivação imprópria, a gente tem a alteração dessa classe gramatical. Então, a palavra permanece do jeito que está, mas, olhem só, o dizer não é o fazer. Substantivo. Professor, mas dizer é verbo. Sim, mas quando eu acrescento aqui um artigo na frente desse verbo, tá? Nesse contexto, esse verbo vai funcionar como um substantivo. Então, o dizer não é o fazer, tá? Eu substantivei o meu verbo. E, no outro caso, a saia rosa não lhe caiu bem. Então, aqui, rosa vai ser um adjetivo. Olha só, está caracterizando a saia. A saia rosa não lhe caiu bem. Então, a palavra mudou de classe gramatical, não teve alteração nenhuma na forma, tá? Mas ela mudou a classe gramatical de acordo ali com o meu contexto de utilização. Isso pode acontecer com os verbos, por exemplo, cantar. Cantar é um verbo, primeira conjugação lá, cantar. Mas se eu disser, o cantar dos pássaros é maravilhoso, eu tenho também a alteração de cantar de verbo para substantivo, o cantar. Percebam que eu insiro ali
um artigo na frente do meu verbo, ok? E agora a gente vai falar sobre os processos de composição, tá? Então agora composição, pensem sempre em dois radicais. Então composição por justaposição. Nesse caso aqui de composição por justaposição, eu vou ter a junção de dois radicais ali e eu não tenho perda, tá? Eu não tenho perda fonética nem gráfica ali. Então, acontece quando as palavras se unem, não sofrem alteração e continuam a ser faladas e escritas exatamente como eram antes da composição. Então, eu não tiro nada da palavra. Vamos lá. Palavra primitiva, guarda, mais a palavra roupa, dois radicais. Na palavra composta, eu tenho guarda-roupa. Olhem só, guarda e roupa, eu não perdi nem uma letrinha e nem um som, tá? O mesmo acontece com arco-íris. Eu tenho arco mais íris e arco-íris separado por hífen ali, eu não tenho também nenhuma perda. O mesmo acontece com girassol, tá? A única diferença é que nesse caso aqui eu juntei ali, eu tenho gira e sol e eu acrescentei mais um S. Mas esses dois S's aqui, eles representam um único som. Então, eu não tenho perda nenhuma, tá? Então, aqui a gente vai ter lá aquele que a gente chama de dígrafo consonantal, tá? Duas letrinhas que representam um som. E ali, mal me quer, tá? Eu não tenho também nenhuma perda, tá? E eu não separo por hífen. Mal me quer, tá? A palavra não sofreu nada. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, lá na minha composição por aglutinação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma perda. Então, acontece quando pelo menos uma das palavras sofre alteração em sua pronúncia e grafia. Então, uma das palavras vai sofrer uma perda sonora, né, ou gráfica. Então, palavra primitiva, água mais ardente, e a palavra composta, aguardente. Então, ali eu tenho a perda, tá, de um som, de um fonema vocálico ali no caso. Então, de água e ardente. Aguardente, eu só tenho um som vocálico ali. Sofri uma perda. Em boa hora, tá? Em boa hora, eu mudo para embora, ok? Então, eu também tenho uma perda. Cabeça mais baixo, cabisbaixo, eu também sofro perda. E plano alto, planalto, também sofro perda. O mesmo vai acontecer como planície, de perda, de plano mais superfície. Então, sempre que eu tiver uma perda gráfica ou fonológica, né, eu perdi uma letra, eu perdi um som, eu tenho uma composição por aglutinação, ok? E aí a gente vai ter lá os processos secundários de formação de palavras, tá? Que não são os principais como os que a gente acabou de ver, que são os de derivação e composição. A gente tem alguns processos secundários que também formam palavras. Então, a gente tem lá, aqui, a onomatopeia, que é aquela que imita, né, os sons da natureza, muito comum em histórias em quadrinhos, né, para representar lá quando algo cai no chão, o som de, sei lá, um tapa, de um grito. Eu tenho as onomatopeias. Então, lá, blá blá, e nós eles blá blá e nós glub glub glub, tá? Então eu tenho representação de som ali. A neologia, então a gente vai ali quando usamos novas palavras ou derivadas de outras já existentes, diante de uma necessidade contextual de expressar, explicar ou nomear algo novo, tá? Então a gente tem um neologismo, uma nova palavra. Então, youtuber, ele nasce da necessidade de definir as pessoas que trabalham, né, e se divulgam pelo canal lá, YouTube. E blogueiro, definição de pessoa que produz um blog, tá? Então, são palavras novas ali que surgem para suprir uma necessidade que antes a gente não tinha. Então, antes não existia um youtuber, essa profissão, e nem blogueiro, tá? Então, a gente cria uma nova palavra a partir aí dessas. O estrangeirismo, ou também chamado de empréstimo linguístico, é quando a gente utiliza uma palavra de outra língua na nossa língua. Então, ali tem a palavra lan house, mouse e tudo mais. Vocês podem também perceber, por exemplo, muito uso de estrangeirismo. Por exemplo, quem joga videogame usa bastante estrangeirismo, ou até mesmo
quando você está paquerando alguém lá, que você chama a pessoa de crush, né? Essa é uma palavra que vem da língua inglesa, né? E a gente utiliza ali quando a gente tem ali um amor muito forte por alguém, ok? E aí a sigla, tá? Que é quando a gente tem lá as palavras que vão se formar pela união das letras iniciais. Então, Organização das Nações Unidas vira ONU. Isso aqui é bem fácil, eu acho que todo mundo já sabe. Então, ali eu tenho Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem e IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ok? E eu tenho a abreviação, que é quando eu utilizo ali a metade da palavra, eu reduzo uma palavra, troco pelas primeiras sílabas. Então, motocicleta vira moto, quilograma, quilo, tá? Então, eu tenho uma abreviação. Então, pessoal, para a atividade de casa dessa semana, nós temos lá o Praticando, exercício 5, página 38, o Desenvolvendo Habilidades, exercício 5 ao 7, página 40, e os exercícios complementares, exercício do 9 ao 10, página 43. Pessoal, então na aula de hoje seria isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.